Boa noite, muito boa noite, sejam muito bem-vindos. Iniciando mais uma live de Geografia e História de Tocantins. Para você que quer passar, Letícia, seja bem-vinda. Vitor, Matheus Alencar, Egídia Cipriano, boa noite. Professora Cleidmar Belém, Glênio Souza, Gabi Maciel, boa noite. Brendo Turíbio, Maria Virtúria, boa noite. Gilberto Tomás, meu amigo Dr. Gilberto, boa noite. Daniela, Dani, seja bem-vinda. O melhor do mundo são seus olhos, Dani. Muito bom vê-la por aqui novamente, viu? Sempre muito bom. Eduardo Alves, boa noite. Ana Falcão, boa noite. Guilherme Bruno, boa noite. Victor, boa noite. Kiko Augusto, meu amigo Kiko, boa noite. Lari Coelho, sejam muito bem-vindos, pessoal. Muito bom mesmo. Bonfim Góes, boa noite. Marcos Francisco de Lima, boa noite. Cleide, boa noite. Já Alexandre, acho que é Javan, não sei, mas boa noite. Adelita Ribeiro, boa noite. Juan, boa noite. Helena, boa noite. Ana Dei, boa noite. Sejam bem-vindos, meninos. Vamos começar a nossa live hoje. Professor, eu quero saber tudo agora. Boa noite, Henrique Dias. Plácido Medrado, boa noite. Miriam Costa, boa noite. Gisele Pereira, boa noite. Caio Guimarães, boa noite. Jackson Alexandre, boa noite. Foto tá muito pequena. Amanda Kermes, muito boa noite. Pablo, boa noite, Adorinhas. Leandro Gomes. Pessoal, vamos começar agora. Hoje eu vou fazer um direcionamento da nossa live com alguns conteúdos para a prova da Unitins, curso de medicina, lá em Augustinópolis, no Beco do Papagaio. Anete Gurgel, boa noite. Professor, esse conteúdo é exclusivo para essa prova? Não, é o mesmo conteúdo que é abordado em todo e qualquer concurso público, tá? Mas por que eu estou falando para você que vou fazer esse direcionamento? Porque tem alguns conteúdos de concurso que não são abordados no vestibular, mas os conteúdos de vestibular são todos eles abordados no concurso. Anaete, prestando continência à mais nova militar do estado de Tocantins. Parabéns, viu? Meus parabéns, muito bom mesmo. Breno Turíbio, hashtag Salve Jalapão, com certeza, meu amigo, com certeza. Essa luta não foi finalizada ainda, pode ter certeza disso. Daiane Araújo, boa noite. Meninos, vamos lá? Não sei se nós temos, eu acredito que nós temos aqui alguns alunos do IN9, pré-vestibular de Araguaína. Tem alguém do IN9 aí? Manda um oi, manda um alô. Boa noite, Luciene, Angelima, Fotoarte, boa noite. Meu amigo professor Israel Maia, muito boa noite. Pessoal do IN9 lá de Araguaína, já lecionei em Araguaína durante uns 5 anos. Tem sim, Paula Mila, boa noite. Foram 5 anos lecionando aí no prédio do Santa Cruz, pré-vestibular, e nos alunos, para os alunos também, algumas aulas para os alunos do terceiro ano. Eu sei que eu tinha uma aula com vocês, peço desculpas, eu tinha uma live com vocês no Google Meet hoje mais cedo, só que a sessão hoje na Assembleia, ela perdurou até depois das 19 horas, por isso que eu tive que cancelar, mas vou tentar organizar posteriormente uma live no horário específico para vocês, tá? Vamos organizar isso aí. Mas vou fazer a aula agora direcionada também para ajudá-los, e no Google Meet eu faço uma outra complementando o conteúdo de outro assunto que não vai ser abordado hoje. Deixa eu só colocar aqui o número de telefone antes de iniciarmos a aula. DDD 63 98485 7576. Para você que ainda, boa noite, Janete, para você que ainda não adquiriu apostila gratuita de Geografia e História do Tocantins, por favor, mande um zap para esse número que você vai receber.
Para você que já tem a apostila, professor, eu consegui num site, manda o zap, porque eu estou com a versão mais atualizada. Então pode ser que a sua não esteja 100% atualizada, ok? A Victoria Rezende, comecei a ler a apostila hoje, incrível, show de bola, Victoria. Eu não sei se você está com a versão 3.0 2021, tá? Mas manda um zap para mim que eu verifico se já não tiver encaminhado, porque às vezes eu recebo muitas mensagens e me perco um pouco. Mas eu encaminho para vocês. Gil, educador físico, boa noite, professor, sou seu fã, alguma dica, PRF, meu sonho. Estuda. Não, brincadeira. Posteriormente a gente pode fazer até um direcionamento exclusivo para PRF, tá bom? Para ajudar dentro da PRF. Alguns alunos que, graças a Deus, já estão concursados na PRF também. Que bom, Amanda Kermes, show de bola. Meninos, agora eu vou apagar agora um pouquinho os comentários para nós iniciarmos a nossa live. Quando eu fizer algumas perguntas, eu vou abrindo o comentário novamente, tá bom? Ok? Vou desativar aqui. Tá bem, Victoria? Sempre que nós vamos ter live, eu tento mandar para os alunos que eu tenho salvo na minha lista de transmissão e eu encaminho, vai ter live hoje, vai ter live agora. Se tem algum conteúdo interessante, encaminho também via lista de transmissão para os meus alunos. Então, se você quer receber e entrar para a lista de transmissão, por favor, manda um oi aí. Aqui de Goiás, Amanda Kermes, prova do vestibular da Unitins. Show, show, show. Obrigado, Breno Turíbio. Vou desativar os comentários um pouquinho, tá? Vamos lá. Pessoal, sejam muito bem-vindos. Vamos iniciar a nossa live de hoje com foco em especial agora no vestibular da Unitins, que vai ocorrer dia 29 para o curso de Medicina, mas esse conteúdo serve para os concursos públicos. Todo e qualquer concurso público cai o que eu vou abordar agora com vocês, ok? Alguns assuntos que eu vou comentar agora com vocês, você vai falar assim, professor, você já comentou sobre isso em outra live, não tem problema. Como nós temos um curto espaço de tempo, eu vou tentar fazer o máximo de direcionamento possível de assuntos importantes e não necessariamente aprofundar sobre eles. Por quê? Porque alguns assuntos, você sabendo do básico, provavelmente vai te ajudar a resolver a questão do vestibular, ok? E também de alguns concursos. Então vamos lá? Iniciando, vou tentar pegar até um papel aqui para ir listando os conteúdos que eu vou passando para vocês. Estou com um papel aqui que eu não sei se isso aqui é rascunho, se eu posso riscar, não posso. Vou riscar. Não me pertence, mas vou riscar. Olha só. Primeiro, quando se fala do Tocantins e Amazônia Legal, tá? Professor, o Tocantins pertence à Amazônia Legal? Pertence. Professor, qual percentual do Tocantins está inserido na Amazônia Legal? Você pode considerar 100% do Tocantins pertencente à Amazônia Legal. Professor, é 100%? Não, é 97,93%, mas é comum as provas abordarem afirmando que 100% Tocantins, ou que o Tocantins está totalmente inserido na Amazônia Legal, e ele arredondar, considerar correto. Então, se você visualizar na prova, Tocantins pertence à Amazônia Legal, correto. Tocantins está todo ele inserido na Amazônia Legal, o gabarito vai considerar correto, fica tranquilo. Professor, o que é a Amazônia Legal? É uma região definida pelo governo federal, certo? Onde tem um regramento de preservação diferente do restante do país. Como assim, professor? Meninos, preste atenção no seguinte. Estar dentro da Amazônia Legal, primeiro, não quer dizer que predomina a floresta amazônica. Eu me refiro ao estado do Tocantins, tá? O Tocantins está dentro da Amazônia Legal, porém apenas 10% do Tocantins é floresta amazônica e 87% é cerrado. Tá ok. E daí, professor? E daí que, se você tem uma fazenda aqui no estado do Tocantins, você pode desmatar 100% da sua fazenda para desenvolver a agricultura? Ou para fazer pasto? Não, você não pode. Você pode desmatar até 65% da propriedade. 35% é chamada reserva legal. O que é reserva legal? É o percentual de preservação da propriedade rural exigida em lei por estar dentro da Amazônia Legal. Professor, me explica melhor. Explico. Você tem a sua fazenda de 100 hectares, ou 100 alqueires, não importa, um total de 100. De 100 hectares da sua fazenda, você só pode desmatar até 65 hectares. 35 tem que ser preservado se a sua fazenda for vegetação de cerrado. Se for cerrado, preserva 35%. Se for floresta amazônica, preserva 80%. E só pode desmatar 20%. Tá entendendo? Dentro de toda a região da Amazônia Legal, onde for
Se a sua fazenda for de floresta, só pode desmatar até o limite de 20%. Se a sua fazenda for de cerrado, só pode desmatar até 65%. Professor, Goiás pertence à Amazônia Legal? Não, Goiás está totalmente fora da Amazônia Legal. Professor, se o estado de Goiás está fora da Amazônia Legal e eu tenho uma fazenda lá em Goiás, eu posso desmatar quantos por cento da fazenda para desenvolver agropecuária? Eu posso desmatar até 80%. Lá em Goiás, a legislação exige apenas 20% de preservação, porque está fora da Amazônia Legal. Aqui no Tocantins, a legislação exige um mínimo de 35% de preservação da fazenda. Se for cerrado, a predominância da vegetação da fazenda, ou 80% de preservação se a vegetação for floresta. Compreenderam isso aí? Tá tranquilo? Ok. Dentro da Amazônia Legal, Tocantins está dentro. Qual o percentual de preservação? 35% se a vegetação da minha fazenda for cerrado, ou 80% se a vegetação da minha fazenda for floresta amazônica. Isso porque estamos dentro da Amazônia Legal. Ok. Vamos para outro assunto agora. Professor, já que você falou de vegetação, me diga, quais são as vegetações que existem no estado do Tocantins predominantemente? Predominante? Cerrado. 87% do Tocantins é cerrado. Professor, eu já vi na prova falando assim, ó, mais de 60% do estado do Tocantins é cerrado. Certo ou errado? Se isso está na sua prova, o que você marca? Certo ou errado? A resposta é certo. Se é 87% e ele fala que é mais de 60%, está certo. Se ele falar que é mais de 20%, está certo, porque 87% é mais de 20%. Está entendendo? Então, pronto. 87%. Tem prova que chega a falar aproximadamente 90% do Tocantins está certo. Mais de 80% está certo, é 87%. Mas colocar aí algo no intervalo próximo, 85%, 90%, não tem problema não. Ok. Professor, e 10% é floresta amazônica? Aham. Professor, e qual região do Tocantins se encontra a floresta amazônica? Eu vou ter que... Vocês vão me acompanhando ali. Eu esqueci de trazer a minha tábua de carne para demonstrar para vocês, tá? Recebi de um ex-aluno que hoje tem uma loja chamada Lar do Churrasqueiro, e ele me presenteou com a tábua de carne no formato do estado do Tocantins. Achei uma maravilha, fiquei um bom tempo sem querer usar ela, preservando intacta. Professor, você estava com pena de usar? Não, é porque a carne está muito cara. Mas agora aprendi que a gente pode até cortar frango dentro dela para dar uma de chique. O frango está mais barato. Vamos lá. Enquanto isso, voltando aqui para o quarto, para a gente continuar, deixando aqui ativado os comentários. Olha só, estado do Tocantins. Minha filhinha chorando. Opa, pronto. Minha pequena está morrendo de sono. E quando ela está morrendo de sono, começa o choro e grita a bichinha. 3 aninhos, coisinha mais linda do pai. Opa, um momentinho. Vou colocar o cabo aqui pra... Pronto, a bateria tá meio ruim. Elisângela, com certeza não foi a Elisângela que comentou. Foi o meu amigo, professor Carreirinha. Vou até desativar aqui. Vamos lá. Voltando então. Meninos, olha só. Aqui eu tenho o estado do Tocantins. Correto isso? Correto. Você vê que está intacta a tábua, né? Difícil, carne tá cara. O que nós temos? Essa região aqui do Tocantins, ó. Essa região aqui é divisa com o estado do Pará, ok? Aí se você me pergunta, professor, onde é que eu tenho floresta amazônica no Tocantins? Floresta amazônica eu tenho na divisa com o Pará. Por que a floresta amazônica, professor, se encontra na divisa com o Pará? Eu pergunto a você o seguinte: dos estados que fazem fronteira com Tocantins, são 6 estados que fazem fronteira com Tocantins, 6 estados. Dos estados que fazem fronteira, qual deles pertence à região norte do Brasil? Vamos contabilizar quais são os estados? Eu tenho Maranhão, Piauí, Bahia. Maranhão, Piauí e Bahia pertencem à região nordeste do Brasil. Aqui, ó, aproveitando o mapa, o Maranhão faz fronteira aqui, o Piauí faz fronteira aqui e a Bahia faz fronteira aqui embaixo, certo? Esses 3 estados a leste, que fazem fronteira a leste, pertencem à região nordeste do Brasil. A sul eu tenho o estado de Goiás,
A sudoeste eu tenho o estado do Mato Grosso, e nessa parte noroeste eu tenho o estado do Pará. A oeste eu tenho Mato Grosso e Pará. Sudoeste Mato Grosso, noroeste Pará. Ok. Professor, e aí? E aí que dos 6 estados que fazem fronteira com Tocantins, 3 pertencem à região nordeste, Maranhão, Piauí e Bahia, 2 pertencem à região centro-oeste do Brasil, Goiás e Mato Grosso, e somente 1 pertence à região norte, estado do Pará. Aí eu pergunto a você agora, a floresta amazônica se concentra em qual região do Brasil? Região norte? Se a floresta amazônica se concentra na região norte do Brasil, eu posso afirmar que no estado do Tocantins 10% é floresta amazônica, então a floresta amazônica em território tocantinense está na região de fronteira com o Pará. Se é no Pará que tem floresta, de todos os estados que fazem fronteira, então a floresta amazônica Tocantins está na região de fronteira com o Pará. No Vale do Rio Araguaia, divisa com o estado do Pará, é onde eu tenho floresta amazônica. Lembro a vocês que toda essa fronteira aqui a oeste, ó, isso aqui é Rio Araguaia, certo? O Rio Araguaia nesse primeiro ponto, fronteira com Mato Grosso, e daqui para cima, fronteira com o estado do Pará. Tranquilo aí? Tá escutando um choro ao fundo? Minha filhinha tá firme ali. É o sono. Vamos lá, continuando então. Professor, eu entendi que nós temos floresta amazônica, que a floresta amazônica é 10% do estado, que a floresta amazônica está na fronteira com o Pará. E entendi que 87% do Tocantins é cerrado. Perfeito. Professor, me diga uma coisa agora. Em relação ao clima do Tocantins, que tipo de clima nós temos? Eu já vi numa prova afirmando assim, que a floresta amazônica possui o clima equatorial, correto. Que o cerrado possui o clima tropical, correto. Se o Tocantins tem uma transição do cerrado para a floresta amazônica, eu posso dizer que no Tocantins eu tenho transição do clima tropical para o clima equatorial? É correto afirmar isso? Isso já caiu em prova. E a afirmativa está correta. Se eu tenho tanto o cerrado como a Amazônia, e no cerrado é tropical, na Amazônia é equatorial, eu tenho transição do clima tropical para o clima equatorial. Tá ok? Lembrando a vocês que o clima tropical ele pode ser chamado de tropical semiúmido, tropical continental, ou simplesmente tropical, ou simplesmente semiúmido. Qualquer uma dessas afirmações sobre o clima tropical é considerada correta. Professor, eu quero tirar uma dúvida com o senhor. Por que falar apenas semiúmido, que é uma característica do clima? Por que se fala assim, o clima do Tocantins é semiúmido, é considerado correto? É simples. Em todo o território brasileiro, somente a região do Cerrado tem característica de clima semiúmido. Então, se no Tocantins predomina o cerrado, 87%, no Tocantins predomina um clima semiúmido. Toda e qualquer prova que afirmar apenas semiúmido vai considerar correto. Tropical, correto. Tropical semiúmido, correto. Semiúmido, correto. Tropical continental, também correto. Compreenderam aí? Ok? Fácil. Tá, falei do clima, falei das duas vegetações que predominam. Eu vou fazer um comentário, aprofundar um pouquinho em relação à vegetação do cerrado. Ok, a vegetação do cerrado ela é herbáceo, arbustiva e arbórea. Professor, o que isso quer dizer? Vegetação herbácea, arbustiva e arbórea. Meninos, vegetação herbácea são gramíneas. O que são gramíneas? É mato. Pode ser grama, que é a vegetação mais rasteira, ou pode ser mato. Sabe quando você passa por um lote baldio, principalmente nesse período de chuva? No período de chuva o mato ele cresceu, chega até a ficar 2 metros de altura, superar a sua estatura. E esse mato não é árvore, esse mato é vegetação herbácea. Agora o cerrado ele é constituído de vegetação herbácea, de vegetação arbustiva. O que é vegetação arbustiva? São as árvores menores, que atingem até 6 metros de altura. E o que é vegetação arbórea? São as árvores maiores, que atingem até 10, 12, até 15 metros. Tem espécies que chegam até 15 metros de altura no cerrado, ok? Então de 10 a 15 é arbóreo. Professor, quando se fala de vegetação herbácea, são gramíneas, é o mato até 2 metros, arbustivas são árvores menores até 6 metros e acima disso, chegando até 15 metros, arbórea. Herbáceo, arbustiva e arbórea. Herbáceo, 2 metros, arbustiva, 6 metros, arbórea até 15 metros. Tá, professor, e daí? E daí que isso já foi abordado em prova, certo? Falando-se que o cerrado é uma vegetação herbácea, arbustiva e arbórea. Perfeito. Mas, professor, a característica da vegetação do cerrado me lembra o pé de piqui. É verdade. Todo mundo aqui conhece o pé de piqui.
E quem não conhece, por favor, passe a conhecer. Tem um fruto gostoso, o pé de piqui. Para quem não conhece, é recém-chegado no estado. O pé de piqui você pode comer. O pé de piqui não, o fruto, o pequi, você pode comer ele até cru, se você quiser. Tem gente que come cru. Você tira a casca dele e você dá aquela mordida gostosa. Tem um líquido parecendo babalu. Você morde com vontade. Não, faça isso não. Na realidade, no miolo dele é espinho, né? Você tem que apenas raspar a massinha que está ali. Pelo amor de Deus, não venha morder o piqui não. Mas o que acontece? O pé de piqui, ele tem um caule torto, ele tem uma casca grossa e ele tem uma folha áspera. E isso é característica da vegetação do cerrado. Caule torto, casca grossa, folha áspera. As árvores do cerrado, em geral, são assim. Caule torto, casca grossa e folha áspera. Mas o que cai na prova, que muita gente fica na dúvida, é quando se fala a raiz é profunda ou é pouco profunda? E aí, professor, ela é profunda? Pensa comigo assim, ó. Lembra quando eu comentei com vocês que o nosso clima é tropical semi-úmido? Perfeito. Ele é semi-úmido por quê? Porque tem um período chuvoso e um período seco alternado. Período chuvoso é úmido, período seco, seco. Correto isso? Então ele se torna um tropical semi-úmido. E daí, professor? Aí eu pergunto a vocês, considerando que nós temos um período de seca que vai de maio a setembro, 5 meses, em média 5 meses de seca. Tem região que chega a 6, 7 meses, mas a média, o normal é 5 meses de seca, de maio a setembro. Outubro, abril, chuva, maio a setembro, seca. Se eu tenho 5 meses sem chuva, como é que a vegetação sobrevive nesse período de seca? Sabe o que acontece? A vegetação tem raízes profundas. Elas chegam a 20, algumas espécies até 30 metros de profundidade. Nesse período de ausência de chuva, a raiz é profunda para puxar água do subsolo durante o longo período de seca e assim fazer com que a vegetação sobreviva. Você já percebeu que tem algumas espécies espalhadas no meio da vegetação do cerrado que durante esse período de seca ela fica pelada, sem folha, e você olha para a árvore e fala assim, rapaz, morreu. Morreu não? Na realidade ela está pelada por quê? Porque essas espécies que normalmente ficam peladas são árvores um pouco mais altas, que ela não tem raiz que atinge tanta profundidade, ou a região não tem uma quantidade de água nessa profundidade que se encontra. O que a vegetação faz? Ela promove a queda das folhas para transpirar menos durante a seca. Aí quando vem o período chuvoso, vem folhas de novo para poder facilitar a transpiração. Então as espécies elas simplesmente tentam a lei da sobrevivência. Se eu transpiro através da folha, se eu estou no período de seca e não estou captando água suficiente, eu vou ter que promover a queda das folhas para sobreviver durante a seca e quando reiniciar a chuva, as folhas vêm novamente na copa da árvore. Mas o cerrado, ele não tem essa característica predominante. Por quê? Porque a raiz é muito profunda e consegue captar água. Agora tem espécies no meio do cerrado que fazem parte do que nós chamamos de floresta estacional, e essa floresta estacional tem essa característica de queda das folhas. Floresta estacional. Por que ela é chamada assim? Porque faz parte da vegetação dentro do cerrado, que são árvores um pouco maiores, que em determinada estação do ano as folhas das árvores caem. As folhas caem porque, como a raiz não é tão profunda, não consegue captar água, caem as folhas, transpira menos, e quando vem a chuva, volta a folha de novo. Então nós temos um cerrado, 87% do Tocantins é cerrado, nós temos 10% do Tocantins é floresta amazônica e nós temos 2,5% do Tocantins que é floresta estacional. Tá entendendo? Aí já deu 99,5%. 87% cerrado, 10% Amazônia e floresta amazônica e 2,5% de floresta estacional. Tranquilo? Eu vou ativar os comentários agora para quem desejar fazer algum comentário ou tirar alguma dúvida, aproveita aí, tá? Meire Lustosa, boa noite. Geraldo Piuda, boa noite. Eusinete de Souza Araújo, boa noite. Sejam bem-vindos. Alguma dúvida até o momento, meninos? Marquinhos Catabriga, meu amigo vereador de Pedro Afonso, boa noite. Janete Santo, boa noite. Deus abençoe a todos nós, meu amigo. Vitória Rezende, tá tranquilo, né? Show de bola, então. Lembrando a vocês, quem ainda não anotou esse número de WhatsApp, Camila Vitória, boa noite. Quem não anotou esse número de WhatsApp, boa tarde, Sena, boa noite. Por favor, anote, manda um WhatsApp aí para mim. Dio Vitória Gomes, Gel Ferreira, boa noite. Manda um WhatsApp para mim, que aí eu vou encaminhar para vocês. Enfermeira Neirice Cavalcante, boa noite. Paulo, boa noite. Virginia Wolf, boa noite. Vou desativar novamente os comentários. Anotou o WhatsApp aí? Manda um zap aí para mim.
Ó, o Plácido aqui, professor, vi numa prova bioma pântano, nada a ver, não é isso? Calma, calma que pode ter a ver sim, hein? Calma que pode haver. Vou explicar para você, é interessante ligar de vez em quando os comentários para virem perguntas dessa forma, que a gente vai enquadrando aqui, tirando as possíveis dúvidas, tá? Boa noite, Ceará, meu amigo, meu conterrâneo, meu parente. Boa noite, Geraldo. Vou então, 2,5%, Isabela. Mas para a prova de vocês, Isabela, eles vão questionar. Emanuel, começa pela apostila, manda o zap que eu mando a apostila e começa a estudar por aí. Meninos, olha só, não me recordo agora o nome de quem comentou em relação a pântano no estado de Tocantins. Meninos, nós temos no estado de Tocantins alguns parques estaduais, tá? Alguns parques estaduais. Professor, que parque estadual? Olha, todo mundo, quando se fala de parque estadual, todo mundo já lembra de Jalapão, não é verdade? O Jalapão, aproveitando a minha tábua de carne, né? Segue lá, Lar do Churrasqueiro, meu amigo Evandro Rezende. Tem de tudo pro seu churrasco. O que mais tem é faca, uma mais linda que a outra. Olha, o Jalapão tá aqui. Essa região aqui do Tocantins é o Jalapão. Fica aqui na parte leste do estado. Aqui está o Jalapão. Só aqui, ó. Tô passando o dedo aqui para formatar uma ilha. Aqui eu tenho a ilha do Bananal, certo? Aqui eu tenho a ilha do Bananal. Maravilha. Professor, a Ilha do Bananal é 100% tocantinense. É. Só que a norte da Ilha do Bananal, vamos supor que a Ilha do Bananal termina aqui, ó. A Ilha do Bananal termina aqui. Essa região aqui, a norte e nordeste da Ilha do Bananal, é um parque estadual também, chamado Cantão. Então, aqui onde está minha mão é Cantão, aqui do outro lado é o Jalapão. Percebam que nós temos dois parques estaduais. Não somente dois no estado, tá? Mas estou me referindo aqui a um parque estadual chamado Jalapão e aqui a um parque estadual chamado Cantão. Maravilha. Existe também a APA do Jalapão, a Área de Proteção Ambiental do Jalapão, e a Área de Proteção Ambiental do Cantão. Ok. E daí, professor, o que você quer dizer com isso? Eu quero dizer para você que o Jalapão é completamente diferente do Cantão. A riqueza natural, as belezas, é tudo diferente. Jalapão e Cantão não tem nada a ver uma coisa com a outra, apenas que são parques estaduais. Como assim, professor? Meninos, o Jalapão, você tem a presença de dunas, você tem a presença de cachoeiras, você tem a presença de fervedouros, dezenas de fervedouros, você tem a presença do artesanato capim-dourado e do capim-dourado mesmo, que é originário, é endêmico, exclusivo daquela região. Quer dizer, é uma riqueza belíssima, vale muito a pena, mas muito a pena você ir conhecer. E o Cantão é o nosso Pantanalzinho. Como assim, professor? Tem Pantanal no Tocantins? É exatamente isso que eu vou dizer para você. Sabe o que é o Pantanal mato-grossense? Na região do Pantanal mato-grossense você tem milhares de rios, lagos, lagoas que transbordam por ser um relevo de planície, relevo plano e baixo. Vem o período de chuva, a época de chuva do Pantanal é a mesma época de chuva que ocorre para nós, tá? O volume de chuva não é muito diferente do que ocorre aqui. Então, o que acontece lá? Quando vem o período chuvoso intenso, os lagos, lagoas e rios transbordam, fazendo com que tudo se integre, formando uma grande mancha de água. É exatamente isso. O Pantanal, ele fica alagado no período chuvoso, que é no verão. É no verão que se concentra a chuva, certo? E aqui no Tocantins, durante o verão, a região do Cantão, ali são centenas de lagos e lagoas, e ilhas semivirgens, pouco conhecidas ou pouco habitadas que eu digo visitadas, né? Nós temos centenas ali, que também transbordam, lagos e lagoas transbordam na região do Cantão, semelhante ao que acontece com o Pantanal. Professor, formando uma grande área alagada. Exatamente, o que acontece no Pantanal acontece aqui no Cantão, claro que numa proporção muito menor. Professor, eu já vi numa prova falando assim, ó, olha o texto da prova. Falava assim, trata-se de uma região que é encontro de 3 importantes ecossistemas. Floresta amazônica, cerrado e vegetação pantaneira, no estado do Tocantins. Que região do estado do Tocantins é encontro desses 3 importantes ecossistemas? Cerrado, floresta amazônica e vegetação pantaneira. Lembra que eu comentei com vocês no início da nossa live
que essa região aqui é o Rio Araguaia, tá? Aqui é o Rio Araguaia. O Rio Araguaia é a divisa natural entre o estado do Tocantins e Pará e entre o estado do Tocantins e Mato Grosso, certo isso? Ok. E que o estado do Pará é onde predomina a floresta amazônica, ok. Que a floresta amazônica no Tocantins, ela está aqui na divisa com o Pará, certo isso? Certo. E o cantão está aqui, ó. O cantão está exatamente aqui. Ou seja, no cantão vai pegar a floresta amazônica também? Vai pegar a floresta amazônica, divisa com o Pará. No cantão, tem uma presença de vegetação do cerrado? Tenho também. No cantão, no período de verão, no período de maior intensidade de chuva, centenas de lagos e lagoas transbordam, fazendo com que essa vegetação fique alagada? Isso acontece. Então, professor, é semelhante ao Pantanal? Semelhante ao Pantanal. Por isso se fala que aqui no Tocantins eu tenho uma vegetação pantaneira. Falei em vegetação pantaneira, estou me referindo à região do cantão. Falei em encontros de 3 importantes biomas, vegetação pantaneira, cerrado e floresta amazônica, estou me referindo à região do cantão. Ficou claro? Alguma dúvida até o momento sobre essa região do cantão? Lembrando a vocês que Emanuel Abne, Emanuel, quando se fala de começar a estudar para concurso, por onde devo começar? Primeiro você tem que pegar a teoria e depois que você pegar a teoria, você tem que praticar em cima das questões. Conseguiu teoria? Estudou? Vai para cima das questões. Marcos Caminha, professor, e quantas estações do ano? Vou comentar sobre elas agora, tá? O Marcos está falando sobre as estações do ano no Tocantins. Detalhe, eu pergunto a vocês agora, Vitória Rezende. Vitória, a você e aos outros que estão questionando aqui. Qual estação do ano nós estamos agora aqui no Tocantins? Em que estação do ano nós estamos agora aqui no Tocantins? Muito bom, Milena. Adelita. Professor, nós estamos na estação quente. Sim, mas qual estação? Se eu falar de verão, inverno, primavera, outono, qual é a estação? Inverno? Certeza? Na realidade não se trabalha percentual porque, Marise, isso não cai em prova, Marise. Quando se fala qual o percentual do Tocantins é pântano. Primeiro, a afirmativa de pântano, Rafa Takahagasi. Primeiro que a afirmativa de pântano é uma vegetação que não existe no Tocantins. Ele faz alusão de vegetação pantaneira, que na realidade enquadraria a mesma coisa que você fala, mas ele não se fala em prova de pântano, fala de vegetação pantaneira para fazer alusão ao Pantanal mato-grossense, e não à vegetação de pântano que ocorre fora do Brasil, tá? Mas pensa comigo o seguinte, ó, o inverno, muita gente está falando inverno seco, o inverno é de junho a setembro, de 21 de junho a 22 ou 23 de setembro. Varia ano a ano. Professor, você quer dizer que nessa época do ano, nós estamos em agosto, nós estamos no inverno? Professor, mas é quente demais. Eu sei disso, mas é inverno. Professor, eu achava que esse período de junho a setembro, que pega a praia de rio, era verão. Não, está equivocado. A nossa praia de rio é no período do inverno. O verão é o período de chuva. De dezembro a março é a época que mais chove no Tocantins. De dezembro a março é a estação do ano de verão. Ou seja, na prova pode abordar assim, ó, que o nosso verão é chuvoso e o nosso inverno é seco. Verão chuvoso, inverno seco. Ou seja, o nosso clima é tropical, semiúmido, com verão chuvoso, inverno seco. O Plástico Medrado faz frio só em Itaquaruçu. Plástico, se você for acampar em qualquer praia de rio no mês de julho, você vai perceber que de madrugada faz frio. Faz frio porque a estação do ano é inverno. Professor, mas durante o período claro do dia eu não percebo essa queda de temperatura. E realmente ela não acontece. Porque a intensidade solar é tão forte aqui. E no meio do ano, mês de julho, você quase que não vê nuvem no céu. Julho, agosto, período que não é de chuva, quase não tem nuvem. Então a intensidade solar é tamanha sobre a superfície que o pouco do resquício da massa polar que avança, vem do sul do Brasil, né, que avança sobre o nosso território, o pouco do resquício dessa massa polar, ela não tem força para se mostrar presente porque o Sol é muito mais forte que ela. Apenas depois que o Sol se põe, que avança a noite e madrugada, que você percebe uma leve queda de temperatura nesse período de inverno. Ok? Deixa eu ver aqui. Boa noite, prof. Foi aula muito boa, viu? Me ajudando muito. Tenho vestibular para medicina agora no final de semana, para Unitins. É isso mesmo, Felipe? Tem esse? Amplitude térmica diária aumentada no inverno, então? Raras. Só tirando a dúvida aí, professor, o que é amplitude térmica?
Amplitude é variação, térmica, temperatura. A variação de temperatura, horário do dia, que está falando em amplitude térmica diária, horário do dia mais quente e horário do dia menos frio. Eu tenho, tanto no verão como no inverno, eu tenho uma amplitude térmica que para o clima tropical não é considerada tão elevado, tá? Mas a nossa amplitude térmica diária sim é um pouquinho maior no período do inverno, correto isso, do que no verão. Agora, quando se fala em amplitude térmica no Brasil, ela é menor na região norte, ela é maior na região sul do Brasil, porque na região sul, não diária, tá? Anual, porque na região sul, durante o período do verão faz calor e durante o período do inverno faz frio, então lá existe uma variação maior. Aqui na região norte a variação é menor, na floresta amazônica é menor ainda do que aqui na região do Cerrado. O Geraldo, quero fazer concurso a SEDUC, tenho uma ideia ainda se no próximo concurso terá vagas para o professor do 1º ao 5º ano ou só para específica. Geraldo, não sei lhe dizer, tem que aguardar edital para a gente ter certeza sobre isso, tá? Rafa, prof, as comunidades quilombolas e tribos indígenas são relevantes para a prova ou não cobram muito sobre isso? São relevantes sim para a prova, Rafa. É importante que saiba quantas comunidades quilombolas nós temos no estado, 44 comunidades quilombolas. Existem onde? Concentradas principalmente no quadrante sudeste, mas não exclusivamente. Como assim, professor? Aqui eu tenho Tocantins. Aqui, vou desativar os comentários um pouquinho, tá? Boa noite, Eliane. Tudo bem? Eliane Dantas. Vou desativar os comentários. Rebeca Carvalho, boa noite. Ô, Sara. Thaís, se é Aras, é Sara. Desculpa, Sara. Boa noite. Ok, desativando aqui. Meninos, estão vendo aqui o estado do Tocantins? Perfeito. Quando se fala de mineração do ouro, ocorreu o ciclo da mineração do ouro no nosso estado? Ocorreu. Quando? No século XVIII. No século XVIII ocorreu o início, o auge e a decadência da mineração. Quando foi, professor? Por volta de 1724 até 1780. Foi o início da descoberta, o auge e a decadência do ouro. Isso quer dizer o quê? Que foi aqui nessa região sudeste do Tocantins, foi nessa região que ocorreu o ciclo do ouro, que surgiram as primeiras cidades, que é a cidade mais antiga na atividade. Nós temos outras também com mais de 200 anos de existência. Nessa região, tá? Século XVIII, nos anos 1700 e bolinha. Professor, e daí? E daí que as comunidades quilombolas, quilombos, são formados por remanescentes daqueles que estavam no trabalho escravo. Fugiam e iam para os quilombos. Quando se fala de comunidade quilombola hoje, comunidade quilombola são os remanescentes, descendentes daqueles que foram escravos na região. Professor, as comunidades quilombolas estão concentradas onde? 44 comunidades quilombolas reconhecidas no Tocantins pela Fundação Palmares. Elas estão concentradas onde ocorreu a exploração do ouro, nessa região aqui. Mas tem comunidade quilombola, professor, lá no norte do estado? Tem, em menor intensidade, mas tem. Por quê? Porque quando ocorreu a decadência do ouro nessa região, o que os donos de escravos fizeram? Recolheram seus escravos e levaram para suas propriedades que existiam em outras regiões, fora do quadrante onde ocorreu a mineração. Então eu tenho hoje comunidade quilombola no norte? Tenho. No Bico Papagaio? Tem. Quando se fala de Bico Papagaio, deixando claro que essa região do extremo norte do estado aqui, ó, tem o formato de um bico, por isso chamado Bico do Papagaio. Até isso foi abordado em prova. Tá? Até isso. Professor, Araguaína pertence ao Bico do Papagaio? Claro que não. Claro que não. Araguaína ainda não é. É norte do estado, mas não pertence à região denominada Bico do Papagaio. Professor, Augustinópolis. Aí sim, Augustinópolis está na região do Bico. Ok? Falamos então da vegetação do Tocantins, falamos do clima do Tocantins, comentamos um pouco sobre os estados que fazem fronteira com o Tocantins, os 6 estados. Teve uma prova de vestibular que falava assim, ó, dos estados que fazem fronteira com Tocantins, apenas um pertence à região norte. Dos estados que fazem fronteira com Tocantins, apenas um pertence à região norte. Certo ou errado? Diz aí pra mim se tá certo. Sara, manda um WhatsApp aí pra mim, viu? Vocês estão assistindo, por favor, manda um zap no meu celular que estarei encaminhando logo após a aula, encaminhando a apostila para vocês, gratuitamente, de Geografia e História do Tocantins. A afirmativa é correta. Apenas o estado do Pará, dos que fazem fronteira com Tocantins, que pertence à região norte. Só que a prova, ela também pode falar para você, cobrar de você o seguinte, é correto afirmar que o estado do Maranhão,
faz fronteira com o Tocantins, está certo, viu? Só o Pará pertence à região norte. É correto afirmar que o estado do Maranhão faz fronteira com o Tocantins a norte, nordeste e a leste. É certo isso? Linhares, toda terça-feira às 22 horas eu tenho live ao vivo aqui na terça-feira desde fevereiro, tá? Que eu tirei janeiro de férias. Mas lives ao vivo eu fazia, já tem alguns anos que eu faço toda segunda. Nesse ano que eu iniciei na terça. A questão de logística para mim ficava melhor na terça. Meninos, olha só, a afirmativa que eu fiz e a questão de prova. O estado do Maranhão faz fronteira com Tocantins a norte, a nordeste, a leste. Quando se fala leste, os estados que estão à direita fazem limite a leste. Então Maranhão está a leste, Piauí que está aqui está a leste e Bahia também está a leste. Só que o Maranhão está também a norte e o Maranhão está também a nordeste. Então o Maranhão faz limite sim a norte, faz limite a nordeste, faz limite a leste. Os estados que estão à direita fazem limite a leste. Assim como os estados que estão à esquerda fazem limite a oeste. Mato Grosso e o estado do Pará. Ok? Apenas para demonstrar como o assunto pode ser abordado em prova. Eva, você precisa enviar um WhatsApp para mim. Esse número que está aí afixado, 984857576, manda um zap para mim que aí eu encaminho para ti. Oi, Camila Santiago, como estás? Boa noite. Quem faz fronteira é estado, não, o estado também faz fronteira, Bruno Barreto. Estado faz fronteira, estados fronteiriços. Divisa de município, tá? De estado é fronteira. Ok. Aqui a Sara está perguntando, professor, eu vi uma vez dizerem em atualidades que o Bico Papagaio é uma região violenta porque tem muitos atiradores, é verdade? Sara, você mencionando, vou desativar os comentários aqui para poder responder para ti. Nayara, boa noite. Leilane, muito boa noite. Aninha Pereira Barbosa Rodrigues, professor, fala sobre a privatização do Jalapão. Aninha, eu posso comentar depois, tá? Porque o foco agora é a prova que vai ocorrer no domingo, mas em outro momento eu posso comentar sobre a questão, até hoje mesmo. Não tem problema não, mas deixa eu só focar um pouquinho aqui. Qual foi a pergunta mesmo que teve aí que eu ia falar? Até perdi. Deixa eu retornar aqui um pouquinho. Deixa eu pegar ela aqui de novo. Sim, Bico Papagaio. Teve muita questão que já abordou sobre a região do Bico, falando o seguinte: conflito pela posse de terra. Se a prova vier falar para ti de conflito pela posse de terra no Tocantins, a resposta é Bico do Papagaio, tá? Conflito pela posse de terra no Tocantins, a resposta é Bico do Papagaio. Professor, mas tem conflito, tem atiradores, como é que é, gente? Aqui nessa região, na década de 80, foi intenso o conflito pela posse de terra e até hoje é abordado em provas, falando de conflitos pela posse de terra no Tocantins, fazendo alusão principalmente ao aspecto histórico. Até hoje tem conflito? Até hoje tem conflito em diversas regiões do estado, mas o conflito intenso que ocorreu, a ponto de se tornar um dos focos a nível nacional, foi a região do Bico, que até hoje é abordado nas provas. Quando se fala no Bico Papagaio, eu tenho tanto conflito pela posse de terra, como também em Coco-Babaçu. Falei em catadores de Coco-Babaçu? Falei no Bico Papagaio. Falei em conflito pela posse de terra? Falei no Bico Papagaio. Falei nas regiões mais pobres do Tocantins? Eu estou me referindo a 3 regiões que são mencionadas como as mais pobres do estado. Deixa eu afastar aqui um pouquinho. São elas: a região do Bico do Papagaio, a região do Jalapão e a região sudeste do Tocantins. Aqui no sul-sudeste é principalmente em função da seca. A região mais seca do Tocantins é essa aqui, pega o sudeste e sul do estado. É essa área aqui, ó, sudeste e sul do estado. É a região mais seca do estado, menor intensidade de chuva. Aqui no Jalapão, ausência de infraestrutura. Aqui no Bico do Papagaio, realmente a carência econômica, a vulnerabilidade social é muito intensa. Então, quando eu falo das 3 regiões mais pobres do Tocantins, Bico do Papagaio, Jalapão e sul e sudeste. Aproveitando, já respondendo a minha aí, falando sobre privatização de Jalapão, para quem interessar, hoje foi aprovado na Assembleia Legislativa a concessão do Jalapão para o setor privado, uma espécie de privatização por um tempo pré-definido. É claro que foi feito sem, no meu ponto de vista, sem levar
ao debate e ao conhecimento da comunidade tocantinense, principalmente diretamente envolvida, sem levar a discussão, sem levar a explicação, sem tirar uma série de dúvidas que a população tinha sobre o que concerne essa privatização ou concessão da área, certo? Por que fazer isso? A quem interessa? Está dando prejuízo? O Estado não está investindo? O que justifica? Entendeu? Mas, claro, meu posicionamento totalmente contrário. Do jeito que, sem comparação, do jeito que foi feito, totalmente contrário. Nós voltando aqui aos comentários e vamos dar continuidade, tá? Ok. Professor, quando se fala agora em relação à bacia Tocantins-Araguaia, o que cai na prova? Primeiro, é a maior bacia hidrográfica totalmente brasileira. Ocupa ou drena aproximadamente 10% do estado do Tocantins. Maior bacia hidrográfica totalmente brasileira, drena 10% do território brasileiro, 10% do território brasileiro. Professor, o que nós precisamos saber a respeito dessa bacia? Que o rio Tocantins é o rio principal, que o rio Tocantins é um rio de planalto e o rio Araguaia é o principal afluente do rio Tocantins. O rio Araguaia é um rio de planície. Observe novamente o nosso mapa lá do Lar do Churrasqueiro, né, meu amigo Evandro Rezende. Muito obrigado, Alderina Ellison Correia. O rio Tocantins, meninos, tá vendo aqui o bico? Onde meu dedo for descendo aqui o estado, é onde passa o rio Tocantins, tá? Ele vem aqui na divisa com o estado do Maranhão, acompanha aqui a divisa do Maranhão e de repente ele desce. Aqui ele desce. Vai cortando o meio do estado, ok? O rio Araguaia encontra-se com o rio Tocantins aqui no Bico do Papagaio. Quando os dois se encontram, segue o nome de rio Tocantins. Aí vem o rio Araguaia, divisa entre estados, maravilha. O que nós temos? O rio Tocantins é um rio de planalto, corta o centro do estado. O rio Araguaia é um rio de planície. Professor, o que quer dizer ser um rio de planície ou um rio de planalto? Meninos, a grosso modo, rio de planalto, Rosana Moya, seja bem-vinda. A grosso modo, um rio de planalto é um rio de relevo mais alto. Se o relevo é mais alto, a correnteza é mais acentuada, porque a declividade do relevo vai ser mais acentuada, então a correnteza é mais forte. Se a correnteza é mais forte, então aumenta o potencial para gerar energia elétrica. Ou seja, rios de planalto, não tenha dúvidas disso, Leandro. Não tenha dúvidas. O que falta é informação. Exatamente essas dúvidas que nós tentamos tirar, mas o governo está atropelando tudo, sabe-se lá por quê. Vamos lá, voltando. Rio de Planalto. Rio de Planalto é um rio que se encontra numa área de planalto, relevo de planalto é uma área de relevo mais alto, e a declividade do relevo é mais acentuada. Se a declividade é mais acentuada, a correnteza é mais forte, então aumenta o potencial para gerar energia elétrica. Rio de planície, o relevo é mais plano, a correnteza é fraca. Resultado disso, se você tem um relevo plano, onde passa um rio de planície, se você fizer uma represa ali, como o relevo ao redor é plano, a área alagada vai ser gigantesca. E como a correnteza é mais fraca, a geração de energia é menor. Ou seja, rio de planície, ele é mais favorável à navegação e menos favorável ao aproveitamento energético. Por quê? Vai gerar mais impacto ambiental, porque o relevo é plano, e a força da água é menor. Menos energia com mais impacto. Ou seja, no rio Araguaia não tem nenhuma usina hidrelétrica. Nem em construção, nem em funcionamento. Já no rio Tocantins, nós temos 7 usinas hidrelétricas em seu leito. 7 usinas hidrelétricas em seu leito. Eu estou aqui tentando puxar uma imagem antiga com a localização da usina. Se você mandar no WhatsApp para mim, eu vou te mandar essa imagem também. Eu vou vasculhar ela, cavar ela aqui no meu... Tantas fotos que eu tenho. Vou tentar cavar essas fotos da localização das usinas e mandar ela para vocês também. Professor, você tem a localização das hidrelétricas? Tenho, das 7 hidrelétricas. Aí você vai ter uma noção melhor de onde se encontram as hidrelétricas no rio Tocantins. Estou tentando puxar aqui agora no decorrer da aula, mas é imagem demais que eu tenho aqui, eu não vou conseguir puxar agora não, tá? Mas após, para quem mandar o WhatsApp, eu mando a fotinha com a localização de todas as hidrelétricas no estado e você ter uma noção da localização. Tá, professor, eu já sei. Agora, o que mais eu preciso saber é sobre as hidrelétricas? Eu sei que o rio Tocantins tem 7 e o rio Araguaia não tem nenhuma. Perfeito. Eu tenho que saber o nome das 7, eu tenho que saber onde se localiza a 7. Como assim, professor?
Primeiro, a usina de Tucuruí é disparada a maior usina hidrelétrica no Rio Tocantins, tá? Ela gera mais de 8.300 megawatts de energia. Professor, isso é muito? Vou comparar para ti. Qual o nome da hidrelétrica? Qual o nome da usina hidrelétrica localizada aqui próximo a Palmas? Qual o nome da usina hidrelétrica localizada próximo a Palmas? A Erika está perguntando o nome das cidades sul e sudeste que são mais carentes, que sofrem muito com a seca. São muitas ali. Você pega Paraná, sofre muito com a seca. Você pega Raia, sofre muito com a seca. Alma sofre muito com a seca. Quer dizer, são muitas cidades ali da região. Luiz Eduardo ou Lajeado? A Maria Vitória está colocando Lajeado. O Plácido Medrado está falando Luiz Eduardo Magalhães. O Del Duque Matheus Del Duque, eu acho. Meninos, a usina hidrelétrica de Lajeado, ela é a mesma chamada Luiz Eduardo Magalhães, tá? A usina hidrelétrica de Lajeado, ela também é chamada Luiz Eduardo Magalhães. Mas, Aguiar, manda o WhatsApp para mim, porque depois eu não vou conseguir pegar o número de WhatsApp de vocês para enviar. Então, manda para mim e eu reenvio. Então, professor, o nome da usina Luiz Eduardo Magalhães é a que está próxima a Palmas. Exatamente. Essa usina, professor, que está próxima a Palmas, ela gera quantos megawatts de energia? 902 megawatts. 902. Quanto que gera mesmo Tucuruí? 8.310 megawatts. Você está percebendo que Tucuruí gera 9 vezes mais do que a usina de Lajeado, ou chamada oficialmente Luiz Eduardo Magalhães? Tucuruí gera 9 vezes mais energia. Sem comparação, a usina de Tucuruí é a maior usina hidrelétrica no Rio Tocantins. O meu número está fixado aí, Bruna. Ó, tá fixado, é o primeiro comentário que tem aí embaixo. Ok? Professor, e quanto de energia nós consumimos? Marcos Sarapião está perguntando por que a nossa energia é tão cara no Brasil, se nós temos inúmeras usinas. Vou comentar aqui. Primeiro no Tocantins, né? Porque o preço da energia varia muito região a região e tem regiões que ela é bem mais barata do que aqui. No interior de São Paulo, então, que eu diga. Estive visitando um amigo. Quando ele me mostrou as contas de energia ali, não, parece piada. Chega a R$100. E olha que o consumo dele não é diferente do meu. Mas, voltemos. Sabe o que acontece aqui no Tocantins? A usina de Luiz Eduardo Magalhães, também chamada de usina de Lajeado, ela gera sozinha mais energia do que o Tocantins inteiro consome. Aí vem a pergunta, professor, então por que a nossa energia aqui é tão cara? Nós temos alguns motivos. Um, em função da tributação, dos impostos que são muito elevados aqui. Outro, em função de nós termos uma pequena população espalhada por uma grande extensão territorial. Nós temos no estado do Tocantins inteiro, uma população semelhante à população da cidade de Goiânia. Você está entendendo? O custo de manutenção da rede e distribuição dessa energia para todo o estado, para atender população pequena, gera um aumento do custo operacional. Então, é um dos fatores que contribui para a energia cara. Outro fator que contribui para isso, nós temos impostos também elevados no estado. Um terceiro fator, a margem de lucro, que acredito eu esteja acima do que nós gostaríamos, né? A margem de lucro da empresa. Mas temos uma das energias mais caras. Ou muito cara, né? Temos regiões muito mais baratas aí. Agora voltamos então. Professor, já entendi, eu tenho que saber o nome das 7 usinas, eu tenho que saber onde se localizam as 7 hidrelétricas. Vou citar apenas o nome das 7 aqui, subindo o Rio Tocantins, tá? Subindo o rio. Eu tenho aqui no estado do Pará, Rio Tocantins, porém já é estado do Pará, a usina de Tucuruí. Aqui eu tenho na divisa com o Maranhão, a usina de Estreito. Eu tenho aqui no centro, em Lajeado, a usina Luiz Eduardo Magalhães, também chamada usina de Lajeado. Aqui eu tenho no município de Peixe, usina de Peixe Angical. No município de São Salvador, a usina de São Salvador. E lá em Goiás, entre Minaçu e Cavalcante, Canabrava. E em Minaçu, Serra da Mesa. 7 hidrelétricas. Das 7, apenas Canabrava, Serra da Mesa e Tucuruí não estão dentro do nosso estado. As outras 4 hidrelétricas estão no estado do Tocantins. Estreito na divisa Tocantins-Maranhão, Luiz Eduardo Magalhães em Lajeado, entre Lajeado e Miracema, Peixe Angical em Peixe e São Salvador em São Salvador, no sul do estado. Ok? Fácil demais? Tranquilo? Show, show, show. Professor...
Professor, nosso tempo está quase acabando. Tá, mas nós vamos ficar mais uns 2 minutinhos ainda, que vamos comentar alguns assuntos ainda para vocês, tá? Na aula de hoje. Professor, vai ter outra aula? Rapaz, eu vou ver se eu consigo fazer uma outra aula antes da prova. Eu queria fazer uma aula presencial na quinta-feira, lá em Araguaína, e no sábado aqui em Palmas. Mas eu estou vendo ainda se vai dar certo de fazê-los. Mas vamos lá. O que nós temos? Tudo ao custo de alimento. Tá? Você vai ganhar dinheiro? Não, ao custo de alimento. O propósito é outro. Mas voltemos. Mas 100% gratuito presencial também não é fácil não, porque ninguém valoriza. Você fala que é 100% de graça, ninguém vai. Voltemos aqui, meninos. Já falei um pouco sobre a Bacia Tocantins-Araguaia, já falei um pouco sobre a vegetação, já falei um pouco sobre o clima, sobre os estados fronteiriços com Tocantins, lembrando que divisa entre municípios, fronteira entre estados e países. Vamos falar um pouquinho agora sobre... Deixe-me ver, são muitos assuntos que nós temos aí. Vamos falar um pouco sobre a parte da história? Vamos mencionar um pouco da história do Tocantins para não ficar só nessa parte de geografia. Eu citei para vocês sobre o ciclo da mineração do ouro, certo? Que ocorreu aqui no Sudeste, no século XVIII. Falei em mineração do ouro, é século XVIII, pelo amor de Deus. 18. Professor, não foi século XIX? Não, 18. Professor, século XIX? Não, 18. Professor, mas no século XXI está tendo. Não, gente. Falei em mineração do ouro, é século XVIII. Coloque isso na tua cabeça. Só que durante o período da mineração do ouro aqui, ó, no século XVIII, a cobrança de impostos era normal. Era em maior intensidade e numa proporção maior do que se cobrava em outros centros de produção aurífera no país. Aqui se pagava imposto acima da média, aqui na região sudeste. Lembrando que Natividade é a cidade mais antiga e as cidades mais antigas surgiram da mineração. Quando ocorreu a decadência da mineração do ouro, a população que estava nessa região, ela começou a ir embora. Por que ela começou a ir embora? Porque ela não encontrava mais riqueza. Só por isso, não. Nessas regiões de produção aurífera, a coroa portuguesa ela proibia que os escravos, que a mão de obra, fosse utilizada para desenvolver agricultura e pecuária. Por que a coroa proibia, uma vez que o Brasil ainda era colônia, por que a coroa proibia agricultura e pecuária na região de produção de ouro? Porque ela queria que os escravos contribuíssem com ouro. Ela não cobrava imposto em cima da criação de gado e em cima da produção agrícola. Ela cobrava imposto em cima da produção de ouro. Então, na região está proibida a agricultura, está proibida a pecuária, para que os escravos ou a mão de obra utilizada seja exclusiva na produção aurífera. Professor, e de onde é que vinha o alimento? Olha, vinha de Belém do Pará, vinha da região da capitania de São Vicente, demorava, o atual São Paulo, demorava para chegar, e quando chegava muito caro. Certo? Então, o custo de vida na região era muito alto. Pagava imposto demais, o alimento custava caro demais. Professor, então a coroa proibia a agricultura na região de produção aurífera, proibia a pecuária e proibia a navegação. Proibia. Por que proibia a navegação? Porque pelos rios podiam fugir mais facilmente sem pagar os impostos. Então, navegação apenas para embarcações oficiais. Compreende? Professor, tá. E aí que quando ocorreu a decadência da mineração, no fim do século XVIII, para o decorrer do século XIX, porque a mineração foi de 1724 a 1780, tá? As décadas de 70 para 80 já estava a decadência. E após a decadência, como a região começou a ficar deserta, a coroa começou a incentivar a pecuária na região e começou a incentivar também a navegação. Lembra vocês, só para você ter uma noção da quantidade de pessoas que viviam lá na mineração. Sabe qual foi a primeira cidade? Vou ativar aqui para interagir um pouco com vocês. E vocês salvam meu número aí, ó, 84857576, manda um WhatsApp para mim, para receber todo o material que tiver, inclusive vídeos com dicas, curtos, dicas rápidas para alimentar vocês aí, com algumas informações bacanas. Vídeo de 30 segundos, 1 minuto, 2 minutos no máximo. Pensa comigo assim, ó, a primeira cidade que surgiu no estado de Tocantins. Alguém sabe me dizer? Qual foi a primeira cidade que surgiu? Eu sei que foi do ciclo da mineração, foi fruto da mineração do ouro, mas qual o nome dela? Bruna, você pegou o meu número aí embaixo? Tá anotado aí, fixado aí embaixo. E aí, qual é a cidade mais antiga do Tocantins? Vamos lá, contribui aí. Começa com Na, termina com Tividade. Natividade. Cavalcante está lá em Goiás. Está em Goiás, Natividade, a cidade mais antiga do Tocantins. Mas Cavalcante é do ciclo da mineração também. Lá em Goiás, porém em Goiás. Não costuma ser muito abordado aqui na nossa história.
Professor, e aí? E aí que a cidade de Natividade, no auge da mineração do ouro, Natividade teve mais de 40 mil escravos. No século XVIII, mais de 40 mil escravos. Você sabe o que é isso? Natividade era mais populosa no auge da mineração, era mais populosa do que a capital de toda a província de Goiás. A capital de Goiás era a cidade de Goiás, o povo chama de Goiás Velho. Natividade tinha mais habitantes na época do que a cidade de Goiás. Pra você ter uma noção. Professor, quando ocorreu a decadência da mineração, o que aconteceu? A população de Natividade começou a sair fora, ir embora. Natividade foi diminuindo a sua população. Quantos habitantes tem hoje Natividade? Não chega a 10 mil. Natividade hoje não tem 10 mil e no século XVIII tinha mais de 40 mil escravos. Tá entendendo aí? Para evitar que a população fosse embora, que virasse um grande vazio, o que a coroa começou a fazer? Opa, a gente tem que fazer com que o norte goiano, na época, permaneça povoado, ocupado por pessoas que têm algum vínculo ou origem portuguesa. Então vamos incentivar a navegação. Toda pessoa que fizesse seu estabelecimento comercial às margens dos rios Tocantins ou Araguaia, ficariam 10 anos sem pagar imposto. Aqueles que viessem a desenvolver a atividade da pecuária na região ficariam também muitos anos sem pagar imposto. A coroa começou a incentivar pecuária e navegação. Agora, os primeiros municípios que surgiram do ciclo da navegação, coloca uma coisa na sua cabeça, tá? O ciclo da navegação e o ciclo da pecuária só surgiram após a decadência da mineração. Decadência da mineração no fim do século XVIII, inicia ciclo da pecuária e ciclo da navegação. Os primeiros municípios que surgiram, professor, do ciclo da navegação, surgiram onde? Bico do Papagaio. Por quê? Porque essa navegação era incentivada do comércio que vinha de Belém do Pará. Então, os primeiros municípios que surgiram do ciclo da navegação estão aqui, ó. Araguatins, no Rio Araguaia, Itaguatins, no Rio Tocantins, e Tocantinópolis. São os três que primeiro surgiram do ciclo da navegação. Tocantinópolis, Itaguatins e Araguatins. E aí, professor? E aí que eu afirmo a vocês o seguinte. Me diga, conhece Porto Nacional? Eu me recordo de um trecho de uma música de um cantor portuense que fala assim: Porto que era real, passou a imperial, agora é nacional. Porto Nacional teve 3 nomes: Porto Real, Porto Imperial, Porto Nacional. Por quê, professor? Durante o Brasil Reino era Porto Real, durante o Brasil Império, Porto Imperial. Quando virou República, Porto Nacional. E daí, professor? E daí que o nome Porto é porque lá funcionava também como um porto. Esse comércio que interligava Belém vinha para Porto Nacional. Porto Nacional, professor, então surgiu do ciclo da navegação? É essa a dúvida de muita gente. E a resposta é não. Como assim, professor? Como assim não? Meninos, quando se fala de ciclo da navegação é após a decadência do ouro, só que a origem de Porto Nacional foi ainda durante o ciclo da mineração. Apesar da grande importância de Porto Nacional para a navegação, Porto Nacional surgiu antes desse ciclo, denominado ciclo da navegação. Então não confunda, Porto Nacional tem sua origem associada à mineração do ouro. Eu agora vou fazer um outro apontamento para você. Temos aqui muitos alunos de Araguaína nos assistindo. Eu pergunto a vocês, eu posso afirmar, se eu pedir para você marcar municípios que surgiram do ciclo da pecuária e vem a alternativa Araguaína, você marca ou não? Araguaína surgiu no ciclo da pecuária? Professor, não sei, porque Araguaína é a capital do boi gordo, porque Araguaína tem não é o primeiro, o segundo maior rebanho bovino do Tocantins. Será que Araguaína não teria sua origem associada, professor, ao ciclo da pecuária? E a resposta é não, não tem sua origem com o ciclo da pecuária. Como assim, professor? E o capital do boi gordo? Gente, Araguaína está às margens da BR-153, Fernanda, exatamente. Professor, e daí? E daí que a BR-153 foi construída durante o governo de Juscelino Kubitschek. Foi de 1956 a 1960 que iniciou a construção da BR-153. Isso quer dizer o quê? Que todo município que está às margens da BR-153 surgiu na segunda metade do século XX. Quando a Araguaína faz aniversário? 14 de novembro de 1958. É a origem de Araguaína, de emancipação de Araguaína, né? E Gurupi, 14 de novembro de 1958. O aniversário de Gurupi e Araguaína é a mesma data, dia, mês e ano, de emancipação. Professor, você quer dizer que todos os municípios localizados às margens da BR-153 foram emancipados a partir do momento da construção da BR. Podia até já existir vilarejo ali, mas a emancipação se deu com a BR. Professor, então cidades na BR-153 são cidades recentes? São.
Professor, então eu posso afirmar que cidades que surgiram do ciclo da navegação estão no bico, as primeiras não são únicas, tá? Tocantinópolis, Araguatins e Itaguatins. Cidades que surgiram da mineração estão na região sudeste, aqui ó, sudeste, e cidades que surgiram da pecuária. Professor, você falou que após o ciclo da mineração do ouro, veio o ciclo da pecuária e navegação. Meninos, da pecuária também está nessa região, porque se o povo estava concentrado aqui, ó, se a população estava concentrada aqui e a pecuária era para fins de subsistência, alimentar regionalmente, então as cidades que surgiram da pecuária estão também nessa região. São elas Ponte Alta do Bom Jesus, lá no sudeste, Taguatinga, lá no sudeste, e Lizarda, que está um pouquinho fora do sudeste, pega a região do Jalapão, certo? Então, os 3 municípios que primeiro surgiram da pecuária foram Taguatinga, Ponte Alta do Bom Jesus e Lizarda. Os 3 municípios que primeiro surgiram do ciclo da navegação, lá no Bico Papagaio, são Araguatins, Itaguatins e Tocantinópolis. São todas cidades antigas. Todas cidades aí margeando seus 150 anos de emancipação, ou algo próximo a isso, um pouco mais, um pouco menos. Certo? Agora, as cidades que têm sua origem associada ao ciclo da mineração do ouro, a exemplo, não me refiro à emancipação, mas à origem. A exemplo de natividade, tem mais de 280 anos de origem. Compreende aí? A atividade mineradora seria a causa do pouco desenvolvimento da atividade? Será? Se tivesse iniciado com outra atividade, estaria mais desenvolvida hoje? Não, Vini, não é esse o motivo. Tá? O Marco Sarapião, minha querida Tocantinópolis, foi contada para ser a capital na proposta de Visconde Tauná em 1873. Foi cotada. Oh, show de bola. Olha só a valorização, hein? Agora, respondendo aí, Vini, sabe o que acontece? E vou responder completando para vocês essa aula. Deixa eu desativar aqui os comentários. Todo mundo anotou o número. Lembro a vocês que toda terça-feira, às 22 horas, nós temos aula ao vivo aqui pelo Instagram. Se você não está seguindo ainda, segue o Instagram. Acompanha aí. No YouTube, eu tenho no canal Professor Junigel, eu tenho um monte de videoaulas lá também. No meu Instagram, as aulas ficam todas salvas, você tem que vasculhar aí e pegar as aulas. No Facebook, para quem usa o Facebook, também tem aulas salvas lá de Geografia e História de Tocantins. Mas vou mandar videoaulas com dicas aí para vocês que enviarem para nós. Araguatins, flutuante Lazerécia. Estou perguntando cidades do ciclo da navegação. Tocantinópolis, Itaguatins e Araguatins. Desativando comentários aqui um pouquinho, tá? Ok. Professor, me conta um pouquinho essa parte de surgimento de cidades. Conto, fácil, e cai na prova. Pensa comigo assim, ó. As primeiras cidades surgiram do ciclo da mineração. Depois veio do ciclo da pecuária, do ciclo da navegação e foram desenvolvendo um ou outro município. Ok. Professor, a BR-153, a construção da BR favoreceu o surgimento de cidades no Tocantins? Favoreceu. Professor, eu posso dizer que a criação do Estado Tocantins na Constituição de 88 também favoreceu o surgimento de cidades? Favoreceu. Quando o Tocantins foi criado na Constituição de 88, nós tínhamos apenas 60 municípios instalados no Estado Tocantins. E hoje nós temos 139. Quer dizer, de 88 até 98, a quantidade de municípios mais que dobrou. Pulou de 60 para 139. Então, 2 fatores que são abordados nas provas, tá? São 2 fatores que impulsionaram o surgimento de novos municípios no Tocantins. Um deles a construção da BR, outro deles foi a criação do Estado. Aí vem na prova falando assim, a construção da BR fez com que municípios ao longo da BR fossem crescendo e desenvolvendo economicamente e ao mesmo tempo diminuindo a importância econômica dos municípios localizados às margens dos rios Tocantins e Araguaia. É correta essa afirmação? Eu posso afirmar que a construção da BR-153 favoreceu o desenvolvimento econômico das cidades à margem da BR e fez com que diminuísse a importância econômica das cidades às margens dos rios Tocantins e Araguaia? Certo ou errado? Responde aí para mim. Vamos que vamos. Aguardando, hein? Mas, professor... Daniel Santana, certo demais. Correto, Fernanda, muito correto. Marcos, correto. Milena Regina, excelente. E o Mar Santos, perfeito. Sabe o que acontece, meninos?
Porto Nacional, Bonfim. Porto Nacional era o município, Adelita, de maior importância do antigo norte goiano. Professor, você tem certeza? Tenho. Professor, mas não seria Araguaína? Gente, Araguaína surgiu na década de 50. Araguaína só se tornou a Araguaína de hoje nas últimas décadas. Quer dizer, década de 50, 60, 70, Araguaína era uma cidade que estava em crescimento. Mas Porto Nacional era muito mais importante e era maior nesse período, certo? O que nós temos? O meio de transporte utilizado na época eram os rios, Tocantins e Araguaia. Então as cidades que estavam às margens dos rios eram cidades de maior importância, que tinham maior fluxo econômico, fluxo de pessoas. Agora, à medida que construiu a BR-153, utilizando o nosso mapa do Largo do Churrasqueiro, olha só, aqui eu tenho o Rio Tocantins, tá? E paralelo ao Rio Tocantins eu tenho a BR-153. Ou seja, a BR-153 ela está no sentido norte-sul, assim como o Rio Tocantins, assim como o Rio Araguaia, sentido norte-sul. Aí eu pergunto, é mais confortável ir de carro ou ir num barco? Não estou falando de transatlântico, não. Estou falando de canoa, daqueles barquinhos, aquelas barcaças que existiam, menores naquela época. Era mais confortável ir de carro na rodovia e era muito mais rápido. Então, o cidadão passou o quê? Opa, para que eu fazer o transporte da hidrovia se eu tenho o transporte rodoviário, que é muito mais rápido, muito mais confortável? Tá entendendo? Ou seja, as cidades na rodovia foram crescendo, as cidades às margens dos rios perdendo importância econômica. Tá claro isso aí? Tranquilo? Me relembre, por favor, quais são as 5 maiores cidades Tocantins em população? Quais são as 5 maiores cidades em termos de população no estado de Tocantins? Muita gente acha que a primeira delas, a maior delas, é... E aí, qual? Qual? Mateiros? Miracema? Miracema foi a primeira capital do estado, hein? Primeiro, Palmas. Segundo, Araguaína. Terceiro, Gurupi. Quarto, Porto Nacional. E quinto, Paraíso Tocantins. Palmas, Araguaína, Gurupi, Porto e Paraíso. PAG-PP. Palmas, Araguaína, Gurupi, Porto e Paraíso do Tocantins. Ok? Teve uma questão que falava assim, os principais centros, como é que era? Industrial, parques industriais. A afirmativa dizia que os parques industriais, os maiores parques industriais do Tocantins estavam localizados nos municípios, e o aluno falou assim, professor, parques industriais no Tocantins, como é que eu ia saber? Gente, parque industrial no Tocantins existe, a indústria é outra história, mas os principais parques industriais são das 5 maiores cidades. Ou marco aí, PAG-PP, né? PAGPP. PAG-PP. Palmas, Araguaína, Gurupi, Porto e Paraíso. É só você saber quais são as 5 maiores cidades que você consegue encontrar essa resposta com mais tranquilidade de parques industriais no estado. Ok? O Marcos Caminha está falando, prof, a construção de Palmas na localização atual foi pensado para levar desenvolvimento a essa região? Exatamente isso, Marcos. Pensa comigo o seguinte, quando veio a construção da BR, a BR ela trouxe o desenvolvimento à esquerda do Rio Tocantins. Como o desenvolvimento veio à esquerda por causa da BR, municípios foram surgindo, fluxo econômico acontecendo, a direita do Rio Tocantins caiu no esquecimento, tanto que não tinha nem estrada. Como caiu no esquecimento, o que o governador à época fez? Escolheu a capital no centro, para não cometer o mesmo erro que Goiás, com a capital muito sul, deixando o norte goiano no esquecimento. Então a capital do recém-criado estado de Tocantins deveria ficar localizada no centro. E outro fator, a direita do rio, porque a esquerda do Rio Tocantins já tinha um desenvolvimento da BR, precisava ter alguma coisa que fomentasse o desenvolvimento à direita do rio, que seria a construção da capital. Show de bola, ok? Meninos, mandaram um zap aí para mim? Estão seguindo no Instagram? Eu quero ver vocês, ó, nós temos 147 aqui, já chegamos a mais de, acho que 170, 180 na aula de hoje. Eu vou verificar daqui a pouco se tem gente seguindo no Instagram. Se todo mundo estiver seguindo no Instagram, eu ainda vou fazer uma live surpresa aí, dar um jeito de fazer uma live surpresa para vocês. E quem mandou mensagem para mim, eu vou mandar zap anunciando via lista de transmissão, e só recebe quem tiver meu número salvo, mandar um zap anunciando, ó, live surpresa agora. Vamos, antes da prova, é claro. Ok? O Marcos Araguaína era o ilustre povoado Lontra, em função do rio Lontra, que corta a região. Exatamente, perfeito. Ok? Meninos,
Passou das 23 horas, nossa live normalmente vai das 22 às 23 horas, tá? Pode comentar brevemente Matopiba? Não, chegou tarde. Brincadeira, eu comento rapidinho pra gente fechar, tá? Matopiba ou Mapitoba? Qual o nome correto aí? Professor, tanto faz. O acrônimo Matopiba é Maranhão, Tocantins, Piauí, Bahia. Se colocar Mapitoba, Maranhão, Piauí, Tocantins, Bahia. É a mesma coisa. Só que quando fala Mapitoba, você já pensa besteira, então a prova costuma utilizar Matopiba. Mas já vi prova mencionando Mapitoba. Se é toba, se é piba, dá tudo mesmo, tá? Fica tranquilo, tanto faz. Perfeito, Guilherme, tanto faz. Em relação a essa região, professor, o que é a região do Matopiba ou Mapitoba? Os dois estão certos, perfeito. Ela envolve uma parte do Maranhão, uma parte do Piauí, uma parte da Bahia e o estado do Tocantins. É uma área que é considerada uma das últimas áreas de expansão da fronteira agrícola no Brasil, a região do Mapitoba. É uma das áreas que se fala ainda com fragilidade na infraestrutura para escoamento da produção, principalmente na região do Jalapão. Quando se fala ainda nessa região, se fala numa área de expansão da fronteira agrícola associada à produção de grãos. E qual é o principal grão, professor? O principal grão é a soja. Só que teve uma prova agora, se eu não me engano até do concurso da PM, que cabe também para a prova do vestibular, tá? Ela falava da região do Matopiba, o texto foi interessante, só que ele colocou o mapa do Tocantins e ele destacou aqui na região à direita da Ilha do Bananal uma área numa coloração mais escura, achurada aqui. E ele queria saber qual era o principal grão cultivado nessa região, qual era o principal produto cultivado nessa região. O texto falava de Matopiba, mas ele se referia na prova, no mapa, a essa região aqui. Essa região aqui, à direita da ilha, é a região de Lagoa da Confusão e Formoso do Araguaia, que se destacam na produção de arroz. Professor, quando se fala dos principais grãos colhidos no estado, Matopiba não é grão, não é piscicultura não, viu, Rafa? Quando se fala principais grãos colhidos no estado, Daniel Santana já respondeu aí, arroz, soja e milho. Na realidade, a sequência correta hoje é soja, milho e arroz. Os 3 principais grãos colhidos no estado. Agora, quando se fala lá na região do projeto Javaés ou Formoso, Javaés ou Rio Formoso, que pega a Lagoa da Confusão, que pega Formoso do Araguaia, o cultivo ali predominantemente é arroz. O Tocantins, coloca na cabecinha de vocês, o Tocantins é o 3º maior produtor de arroz do Brasil. É o 3º maior produtor de arroz do Brasil. O Tocantins tem 1.200.000 hectares em área contínua, grudadinha para a produção de arroz irrigado. É a maior área irrigada contínua da América, localizada aqui no Tocantins. Lá na região de Lagoa da Confusão, de Formoso do Araguaia, são 5 municípios ali, mas o destaque para a prova costuma ser Lagoa da Confusão e Formoso. Lagoa da Confusão é o maior produtor de arroz do Tocantins. Professor, rapaz, então o Tocantins é fera na produção de arroz. Sim. Professor, então o Tocantins exporta arroz. Não, nem o Tocantins, nem o Brasil. Nós produzimos para consumo interno, consumo nacional, não é para exportação. Quando fala exportação é para outros países. Ok? Show? Salvaram o meu número. Manda agora no WhatsApp. Eu quero ver os números aqui, as mensagens chegando. Manda o WhatsApp aí para mim, por favor. Professor, aqui é fulano de tal cidade. Por favor, me envie a apostila e videoaulas. Manda aí para mim. Que estarei encaminhando para vocês as dicas com aulas bem breves, rápidas. Ok? Tá mandando o zap? Salva aí, tô aguardando você salvar e mandar. De antemão, agradeço demais aos meninos aí do Inove Pré-Vestibular de Araguaína. Sejam sempre muito bem-vindos. Conversa com meus chefes aí, pelo amor de Deus, me chama para dar aula, eu quero dar aula. Tem que pagar minhas contas. Vamos que vamos. Ok, meninos? Vamos agora encerrar por aqui. Próxima terça-feira, aula ao vivo. Eu que agradeço, Victoria. Muito obrigado. Aula ao vivo na próxima terça-feira. Segue aí no Instagram. E vou ver se eu faço uma outra livezinha surpresa aqui com vocês. Estarei encaminhando notícias, tá? Acompanhe o meu status também de WhatsApp. Jocelene, o número está aí embaixo. É a primeira mensagem aí. 63-98485-7576. Apostila grátis. M. Leite, beijos, boa noite. Amanda Kermes, eu que agradeço, Amanda. Sucesso aí para vocês. Disponha, Delita. Desejo muito sucesso. Coloca uma coisinha na cabeça de vocês, tá? Um recadinho agora na reta final para você que tá assim, meu Deus, e agora? Fica tranquilo que vai dar certo.
Primeira coisa para você passar onde você quiser passar é você acreditar que você consegue. Segunda coisa é você fazer por onde para você conseguir. E você está fazendo por onde? Só o fato de estar aqui 1 hora sentado na frente de um celular, de um computador, assistindo essa live, já mostra que você quer mudar, que você quer vencer. E você vai vencer. Mentaliza isso, interioriza isso para você que vai dar certo. Eu acredito em você, as pessoas ao seu redor acreditam e te admiram. Vai dar certo, tá bom? Beijos, fiquem com Deus, até a nossa próxima live ao vivo. Estou aguardando as mensagens aí. Obrigado pela presença, viu? Tchau, tchau. Faz o aulão sábado, Túlio Cerqueira, aqui em Palmas. Vou ver se eu consigo organizar isso aí, tá? Muito obrigado, Bonfim. Beijos para vocês. Fiquem com Deus. E vai conseguir, Adelita. Sabrina, boa noite. Sara, muito obrigado, Sara. Boa noite. Fiquem todos com Deus. Tenham uma excelente noite. Duda, beijos, beijos, beijos. Fiquem com Deus. Vou tentar organizar aqui o aulão. Ver se eu arrumo um espaço e fazer esse aulão. E vou tentar priorizar para quem estiver me seguindo aqui. Eu anuncio para quem está seguindo e vejo se a gente consegue organizar. Tá bom? E, é claro, mando pelo WhatsApp. Se fechar as vagas para quem estiver no WhatsApp, já fechou e aí eu nem anuncio fora. Vamos ver aí. Tchau, tchau. Obrigado. Fiquem com Deus.